Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 7h02 da manhã de uma terça-feira do dia 5 de março de 2024. E sobre o que nós vamos falar? Para começar, é verdade. Sim, é verdade. A gente pode não querer enxergar. Muitas vezes dizemos que a vista embaçada esteve a ficar, que não havia tanta claridade assim. A gente pode até criar, sim, uma sombrinha aqui, uma sombra acolá. Dizer até que a gente esteve muito a chorar e que os olhos tão cheios de lágrimas estiveram a ficar, que não deu mesmo. Quanta desculpa eu posso colocar para justificar um ato, toda uma vida, um dia inteiro, um mês, um ano. Justificar a minha falta de consciência, a minha cegueira, a minha injustificável vida. Mas, por mais que a gente queira mesmo colocar ponto de explicação para muita coisa, a questão é que ponto de explicação é uma coisa tão difícil da gente se dar, que se a gente soubesse mesmo, a gente apenas iria colocar simples, sim, verdade. Sim, porque existe uma, por mais que a gente não queira. Sim, a verdade é a de Deus. Cada um pode ter a sua, e a julgar pelo tanto de gente que tem no lugar, olha quantas verdades se pode contar. Mas Deus, considerando também o tanto de gente que tem no lugar e o ponto de vista que pode se multiplicar, pode a verdade dele nos ofertar com inúmeros pontos de vista, sem a verdade dele alterar. Assim, o sol vai brilhar para mim e para qualquer um deste lugar. E a gente pode até falar que não deu para enxergar a claridade do sol e justificar, mas Deus sempre vai enxergar o que nós estivemos a realizar. Por isso, de nada adianta a gente tentar se enganar, porque a gente não vai conseguir realizar. A gente sabe que existe uma verdade em nós, e foi essa verdade que nós estivemos a praticar. Mas é tão difícil essa verdade praticar que você vai de algum modo justificar coisas até simples, que nem era preciso a gente mentir a contar. Sim, desculpa, justificativa. Mentira pode até pesar. A questão é que em coisas simples, tudo bem eu falar que não deu tempo eu tomar banho, porque tinha tanta coisa
para realizar, que o tempo esteve a passar, quando eu vi eu tinha que descansar, o dia já estava claro, quase a raiar, e eu tinha tanta coisa para no dia realizar. Isso não prejudica. Não prejudica ninguém, mas vai me prejudicar, porque com o tempo eu vou criar o hábito de desculpa dar, para simplesmente não falar. Eu não quis tomar banho não, estava cansada e deitei. Mas o tempo, não deu tempo. Quando a gente quer, a gente tem tempo, até para, de fato, um simples banho tomar. Mas basta a gente querer. Imagine eu criar o hábito de desculpas para tudo. Sem eu perceber que eu estou tirando de mim. Coisa simples. Sim, o alicerce da simples verdade praticar. Eu não quis banho tomar. Aí por que disso eu estou a falar? O Evangelho nos diz que quem está limpo, puro, lavado, banhado, não precisa realmente banho tomar, lavar os pés e as mãos, certamente já é uma grande coisa a se realizar, considerando aquilo que estivemos a praticar com os pés e com as mãos. Imagine uma pessoa que todos os dias coloca justificativa para banho não tomar. E não percebe que a sujeira nela está a acumular. Um dia, ali, por um acaso, esqueceu mesmo do guarda-chuva pegar. De repente, uma nuvem densa está a chegar. Distraído, na certa, com tanta coisa para realizar, que não deu mesmo, sim, para as vistas, lavar e ver a nuvem densa chegar. E a nuvem densa traz tanta água, que não dá tempo nem mesmo correr para a água não alcançar todo o corpo que a sujeira está a carregar. E de repente, tem tanta sujeira no corpo que ali a água batendo e a pessoa lá tendo que ir com toda aquela sujeira lidar. A questão é se outros estiverem a enxergar. A roupa não consegue barrar mais a sujeira que o corpo está a carregar. Em frangalhos, a roupa começa a ficar. E de repente cai no lugar. E o corpo desprovido de tudo. A sujeira desprendendo, não tem mais roupa. E você se vê nessa condição de cadáver a putrefar, sem conseguir alcançar o entendimento que naquele momento é a razão simples. Puxa vida, se eu tivesse tirado um tempo
para um banho tomar. Quem sabe eu conseguisse, de algum modo, com o meu cadáver lidar. Agora nessa condição, mas o pensamento é apenas de culpar, usar justificativa para dizer qualquer coisa que desejar, sem aceitar que o tempo está lá e cabe a cada um seu próprio tempo administrar. Portanto, eu não posso culpa em terceiro colocar. O tempo era meu. Se eu não usei para um simples banho tomar, para ver a sujeira que o meu corpo estava a carregar, puxa vida, todo esse tempo nas minhas costas vai estar, o peso vai ser de amargar, o chão vai rachar, um grande buraco vai se apresentar e toda aquela sujeira para cima de mim vai estar. A questão, sou eu ainda assim querer terceiros culpar. E mais buraco a se apresentar. E ali a imaginar o apóstolo Paulo, sim, a trabalhar. Sim, imagine aquele monte de buraco, com gente procurando de toda maneira a vida ganhar, trabalhando em lã, lavando lã, limpando lã, tentando de fato purificar lã. E a pessoa ali, o tempo todo, querendo ocultar toda a sujeira que ao longo do tempo esteve a carregar. Mas o apóstolo, a se determinar que o trabalho, por mais árduo que seja em qualquer lugar, não é mais do que a força que em Deus ele esteve a colocar. E não mede esforço para em cada buraco estar, separando lã de toda a sujeira. E ali começa uma história a se apresentar, com o próprio apóstolo querendo essa história contar. E cada buraco que o apóstolo esteve a entrar, para lã lavar, lã separar a sujeira, poder de lado colocar, compreender que a vida não é tão simples assim quando a gente não consegue ver. Porque a gente nunca quis saber do que o Cordeiro tinha para oferecer. A gente preferiu muitos cordeiros oferecer, a ponto de muito buraco aparecer e lã, e mais lã, e mais lã ali. No tempo se perder. Quando Deus me disse para eu reverter
sim o entendimento, trazer para mim o tempo que eu queria viver. É claro que não é simples você, cordeiro, sim. Você tosquiar, você separar a lã e ali dentro do tempo você ter que mais uma vez ver a lã crescer. Tosquiar você. E aquele tanto de buraco ali aparecer para você entender que foi você que esteve a trazer cada buraco, todas as vezes que você quis lã esconder, criando cordeiros e mais cordeiros e mais cordeiros para oferecer, sem o verdadeiro cordeiro em você realmente viver. Estando eu ali, fiquei a me perguntar se seria bom mesmo eu, cordeiro, leiloar. Sim, o tempo estava lá, era algo que Deus estava a me dar. Puxa vida. Estando eu no tempo de Deus, para buscar o entendimento, sim, fiquei a imaginar que não valeria a pena nenhum cordeiro a gente ofertar. Para o tempo todo a gente cordeiro virar, e lã e mais lã a gente tosquiar, sem reparar no tanto de buraco que a gente estava a criar para a nossa própria vida, a gente deixar. E de repente a gente não tem mais nada para ofertar, porque uma tromba d'água resolveu passar e desprevenido a gente esteve a ficar. E toda a nossa vida ali a tromba d'água mostrar, com todas as peles de cordeiro que a gente esteve a usar para ocultar o verdadeiro lobo, que um cadáver esteve a alimentar para o tempo todo cordeiro tosquiar. Eu nunca quis mesmo dessa história, sim, participar. Achei difícil, sim, complicado. Você o tempo todo ter cordeiro para tosquiar, sem considerar que o verdadeiro cordeiro nunca iria realmente gostar, não fazia sentido. O sentido era a verdade do lugar, e a verdade pode realmente nos derrubar. Sim, se a gente fraco, virar, se encontrar, sim, não tem como a verdade não nos derrubar, se naquele momento a gente for apenas um raminho, querendo se encontrar dentro de um ambiente difícil de se dar. Então, com a verdade a chegar, sendo árvore grandiosa no lugar, você logo vai imaginar que você não vai conseguir, não. A questão é você ter a coragem de falar. Eu pensei que fosse a verdade
que estivesse a me derrubar. Mas a verdade ali sempre esteve a me levantar. Compreendia que eu era apenas um raminho, tentando o meu espaço encontrar. A verdade só esteve a me mostrar a minha própria dificuldade de comigo mesma lidar. Então a fraqueza estava em mim. Não foi a verdade que esteve a me derrubar. Eu poderia até assim pensar, mas eu não estava preparada para com aquela verdade lidar. Não é fácil, realmente, com verdade a gente lidar. Porque a verdade é a liberdade que o Evangelho esteve a nos ofertar. Mas não é simples. Não é simples a gente, com a verdade do Evangelho, lidar. A verdade do Evangelho é uma só. Porque é uma só. A verdade deve nascer e morrer em você. O Evangelho nos diz: entre no seu quarto, feche as duas bandas da porta e esteja com Deus, você e Ele, para a verdade dEle poder esclarecer tudo aquilo que realmente existe em você. E você saber, cordeiro ser. Não diante dos outros que estão a ver, mas diante de Deus e de você. Os outros não precisam saber exatamente o que contigo esteve a acontecer. Você pode a sua história de vida até ali, por algum momento, até tentar esclarecer. Mas muitas outras histórias vão nascer pelo ponto de vista que cada um tem de você. Então, Deus sempre me disse: o melhor para você é você contar a história de vida que existe em você. E você pode fazer de todos os pontos de vista que eu dei para você. Porque a verdade é uma só. O que vai mudar é o ponto de vista. Sim. Porque se eu pegar uma árvore e de junto de uma árvore ali um raminho colocar, certamente você vai poder falar da sua história de cunho particular com a parábola que eu estou a lhe dar. Se eu pegar uma girafa e colocar dentro de um ambiente a compartilhar, sim, com um pequeno chimpanzé, você também vai poder contar a sua história com a parábola que eu estou a lhe mostrar.
E você vai poder inúmeras histórias contar usando parábolas, mas do mesmo assunto você vai falar. Portanto, é importante você mesma de você falar. E quando o assunto encerrar, pronto. Cada um tem o direito de história contar, mas a sua verdade vai prevalecer na vida que você estará a levar, independente das histórias que os outros venham de você contar. Por isso, ao longo de todo esse tempo que aqui eu estive a gravar a textos, e mais textos e a livros, preparar, Deus sempre esteve a me falar para eu mesclar, sim, para eu colocar sempre a minha história de cunho particular. Assim, eu poderia comigo mesma caminhar, mesmo sendo um raminho no lugar, mesmo sendo uma girafa de pescoço comprido, querendo de fato falar para um chimpanzé: meu filho, nós vamos nós vamos nos estrupiar. O mundo, meu filho, está de perna para o ar. Você sendo mamífero, meu filho, no lugar, olha, eu não sei se a gente vai achar vaca para leite nos dar. Simples. É apenas aceitar o QI que Deus esteve a me dar como conquista. Porque eu não fui com Deus barganhar, não. Querendo inteligência para aqui poder estar naturalmente. A verdade de Deus chegou até essa que aqui está. E essa é apenas a verdade que eu estive a vivenciar. Portanto, cordeiro manso, qualquer um, diante de Deus, pode virar. Mas devemos sempre nos levar que nenhum cordeiro manso pode bode velho virar. Isso é impossível de se dar. Portanto, quando o apóstolo Paulo me trouxe um entendimento de que eu poderia, num certo buraco, entrar, voltando na estrada que ele esteve a passar, e eu poder realmente o tempo ali encontrar, para que eu pudesse o meu tempo exato calcular, e o tempo dele com o meu em perfeição se casar. Assim eu poderia mesmo usar toda a vida dele naquele lugar.
não como pele de cordeiro, mas, compreendendo que quando ele foi lobo, ele foi verdadeiro, 100% verdadeiro. O apóstolo Paulo saiu dessa condição de lobo para virar um simples cordeiro. Imagine a perfeição. Ele não era bode velho, não. Esse entendimento havia naquele coração. E ele pôde encontrar a razão, saber a diferenciação entre ser lobo e ser cordeiro. Lobo pode até acreditar que vive para o Deus verdadeiro, mas um cordeiro vivencia o perfeito de janeiro a janeiro. E podendo eu ali estar na estrada que o apóstolo Paulo esteve a me dar, eu pude realmente com um bode velho me encontrar. Sendo eu 100% o apóstolo Paulo naquele lugar. E hoje, sentando aqui a gravar, somente para poder mesmo essa gratidão manifestar por tudo que o apóstolo Paulo esteve a realizar, me dando a vida dele de cunho particular, para eu poder com aquele bode velho estar e ter a certeza de que em Deus, tudo a gente pode realizar. Quando a gente deseja a verdade de Deus, aceitar. O divino sempre esteve a me falar que eu poderia qualquer coisa realizar. Disso eu nunca estive a duvidar. Mas o entendimento que o apóstolo Paulo queria me dar era algo de cunho muito particular. Cada um poder, dentro do mundo do outro, entrar. Ele, sendo 100% eu, dentro do mundo que eu estive a levar, e meu ponto de vista ele alcançar. E eu sendo 100% ele no mundo que ele esteve a vivenciar, e eu o ponto de vista dele poder alcançar. E ele tinha essa certeza de que em Deus nós tudo podemos realizar. Esse era o apóstolo Paulo. Não havia dúvida de que ele podia em Deus tudo realizar.
como realmente esteve a se dar. Certamente, usando a minha veste, e ali, podendo meu ponto de vista alcançar, ele poderia a essa conclusão chegar. É verdade. E em Deus tudo a gente pode realizar. Mas eu não tenho força para nada realizar. Nem para Deus eu poder me encontrar diante de tudo aquilo que comigo esteve a passar. Imagine se eu vou poder com Deus estar e toda aquela história de Deus para cima de mim se virar. Eu não quero mais naquele mundo voltar. É muito sofrimento ali está. Não posso dizer que o meu pensamento esteve a mudar. Mas eu posso dizer que eu pude naquele mundo voltar, na certeza de que eu poderia, árvore viva virar e ser 100% divino naquele lugar. Para eu poder 100% deixar para o bode velho tudo que um dia o bode velho desejou de mim tirar, inclusive o meu mundo particular. Assim eu pude voltar com a certeza de que eu jamais iria a minha vida compartilhar com os infames do lugar. Disso eu não tenho dúvida. Nem tive dúvida lá, muito menos cá. Na mesa de nenhum deles eu nunca desejei sentar. E nunca eu vou assim realizar. Tão claro quanto o sol que Deus esteve a criar para todos. Ele sempre esteve a me falar. Essa é a verdade que em você está. E essa é a verdade que você deve pronunciar. Você jamais desejou ali com eles estar. Portanto, não existe nem a mínima chance de você justificar o que você realmente esteve a passar. Existe uma verdade nua e crua que em você sempre vai estar. Sendo assim, a porta pode se escancarar. Não existe a menor possibilidade de uma outra verdade eu contar. Eu sou 100% do que comigo esteve a se dar. Isso sempre foi em todo lugar. 100%. Eu não tenho medo. Não tenho medo mesmo dessa verdade em mim carregar. A gente pode até ter medo de outras coisas, mas compreende mesmo que a verdade de Deus comigo sempre vai estar
independente do que os outros possam pensar. Assim é e assim sempre será. Sem chance. Eu ter medo da vida que eu estive a levar. Nunca tive medo da vida que eu estive a levar. Mas tive pavor do que os infames estiveram a praticar durante todo o período que eles se acharam no direito de na minha vida entrar. Isso sim é fato. Mas medo da minha vida, não. Mas tenho nojo dos imundos do lugar. Deus me dá o direito da verdade. Eu em mim vivenciar, independente da verdade dos outros, de qualquer lugar. Bom dia.